paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, mais um dia abençoado. Convido a todos os presentes a ficarem de pé e a todos também que estão assistindo também para dar início a essa EBD abençoada, orando a Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Pai Santo bendito, diante da Tua presença, agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, Pai. Esteja sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a vida de todos que estão presentes, daqueles que estão em casa, daqueles que virão à Tua casa, ó Pai, para aprender mais de Ti, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai Santo bendito, te agradeço e te louvo por tudo. Glórias a Deus. Amém. Talvez aceitar, irmãos, vamos cantar 2 hinos da árvore. A equipe de louvor está na oportunidade. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos começar com o hino 77. Guarda o contato. Neste mundo ser um vencedor. Te cobrirá.
última lição da revista, 28 de junho de 2020, lição 13. Orando pela intervenção divina. O texto áureo diz assim: Senhor, que é homem para que conheças, e o filho do homem para que estimes. Salmo 144, versículo 3. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração, por si próprio, pela família e pela nação. Os objetivos da lição é refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. O segundo, mostrar a importância de uma vida de oração. E o terceiro, apresentar os efeitos de uma vida de oração. Os textos de referência se encontram no livro de Salmos, capítulo 144, versículos 5, 7, 9, 12 e 15. Diz assim: Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes, e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me, arrebata-me das águas e das mãos dos filhos estranhos. 9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. 12. Para que os filhos sejam como plantas, bem desenvolvidas na tua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas, lavradas como colunas de um palácio. 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus, por esse Deus maravilhoso, que a gente sabe que Ele está com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, porque dependemos dEle todos os momentos. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, suplicando, Pai, para Ti, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas, que as Suas mãos estejam estendidas sobre nós, ó Pai, porque dependemos de Ti, Senhor Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Abençoa, Pai Santo bendito, o professor que irá ministrar, ó Deus, nessa manhã. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, ó Pai. Sim, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, e te louvo por tudo. Amém. Glórias a Deus. Os secretários estão com a oportunidade de fazer a chamada. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, convido o pastor Rogério, que irá ministrar aí essa lição. Irmãos, Pai do Senhor a todos vocês, todos os irmãos que estão presentes, aqueles que estão de casa, Deus abençoe. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Fama, regional de número 7, congregação do Residencial Rio Verde, onde nós temos como nosso pastor, presidente, nosso bispo Miguel Carlos de Almeida. Uma alegria estar com vocês. Vou tirar a máscara porque ninguém perto de mim, né? Uma alegria estar junto com vocês mais uma vez essa manhã, irmãos que estão presentes aqui hoje. Eu percebi que nós teríamos ausência de grande parte dos irmãos, visto que muitos deles me avisaram que alguns já testaram positivo para o Covid e outros estão aguardando resultados de exame, né? E aí preferiram não vir, e é sensato em fazer isso, né? E nós estamos chegando aí na fase final desta anomalia, acredito eu, e é bem sabido de todos que isso já é um efeito de estudos que já vem sendo feito a outros momentos de pandemia que houve na história, de que
ela não se despede antes que atinja pelo menos 70% da massa, né? E aí, aonde que a gente vê que realmente isso se comprova a partir de dados que a gente está vendo aí todos os dias, né? Estamos com a crescente aguda da cidade de Goiânia, onde registra-se em média 1.000 casos dia. E isso dá-se também pela quantidade que nós temos hoje de testes à disposição da população, que outrora eram migalhas, e logicamente muitos que foram cometidos por esse mal não passaram o hormônio nem pelo teste. Então, às vezes a gente fica um pouco assustado com isso, irmãos estão presentes, irmãos estão em casa, mas grande parte de nós já contraímos o vírus. Às vezes não houve uma percepção de pessoa que era uma gripe normal, já adquirimos resistência por esse mal aí, por esse vírus, e comprovado cientificamente que por um período de pelo menos 90 dias há uma resistência do organismo em contraí-la novamente. Posteriormente, 90 dias, pode ser que possa contrair novamente, né? A vacina da Covid, estava vendo ontem um estudo, que a partir de então será como H1N1 e outras vacinas contra a gripe que nós temos, que é todo ano. A partir de 2021, por certo, terá vacina todo ano contra esse mal, principalmente quando parte para esse período mais frio. Contando que nós estamos na cobertura de Deus e acreditamos, se porventura o Senhor permitir que atravessemos por esse mal, que o Senhor nos dê vitória e que a gente possa celebrar a Deus depois do momento escuro que muitos irmãos estão passando, já passou, e em nome de Jesus nós vamos celebrar e cantar juntos o hino da vitória, eu creio, em nome de Jesus. E é isso, né? Dado a pouca frequência dos irmãos agora na EBD, eu já, de antemão, principalmente aos irmãos que me notificaram, fiz questão hoje de mandar um torpedo para todos os irmãos, a maioria dos irmãos da igreja, acredito que grande parte dos que estão aqui receberam, né? Eu mandei para os irmãos, para grande parte, porque muitos não chegam, até porque não tem o meu número como contato. Se você não tiver, adicione. Quando eu mandar de uma vez para todos os irmãos no grupo, isso já é automático que vai já para você. Chegue de forma individual. Amém. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão em casa, que estão se recuperando desse mal aí. Muitos irmãos da igreja já estão recuperados e, por certo, que a partir de hoje já começam a participar, a partir do próximo domingo já começam a participar novamente, dado que só participarão depois da alta médica, né? Depois que o médico disser que realmente pode estar participando. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Estamos em continuação por todos vocês, meus irmãos. Todos os irmãos que estão presentes aqui, aqueles que estão em casa, estamos em oração pela vida de vocês, tá? E acreditamos que logo isso tudo vai passar em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar aqui nesse tema, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa nova revista, né, que vem com uma temática extraordinária, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. Acredito que não teria uma temática, irmão Mauro, melhor do que essa nesse momento que nós estamos atravessando, né? Tudo que nós enfrentamos na vida depende da maneira que enxergamos, depende da maneira que nós enfrentamos. Pessoas que às vezes pertencem às mesmas classes sociais se deparam com problemas bem parecidos ou iguais, alguns vencem e outros não. Isso tudo depende da forma que nós visualizamos isso, que nós enfrentamos essa situação. E não diferente, o tema vem transformando as adversidades em cenários de milagre e vitória. Eu posso transformar, né, esse momento adverso nesse cenário de milagre e vitória para a minha vida, ou eu posso também me entregar, né? Isso pode, irmão Gilberto, acontecer. Se eu me entregar, né, não tem como. Se os irmãos quiserem abaixar um pouquinho, o climatizador está frio aí, irmãos? Está frio? Ou está bom? Está frio? Então, diminuir um pouquinho lá o climatizador, né? Acredito que pode deixar no 1, todos os dois no 1.
na última teclinha lá, sobe e desce. Irmão Nilson, deu certo, irmão? Desligou? Ah, tá bom, beleza. Então tá bom. Vamos para a nossa lição maravilhosa dessa manhã. Quero ser sucinto, ver se eu consigo chegar até o último ponto, senão, os me perdoem, tem muita coisa boa para nós escorrermos, né? Hoje falaremos sobre os Salmos de número 144. Nós falamos, aprendemos ao longo desse trimestre diversos assuntos importantes sobre o livro dos Salmos. E dá-se a entender que o livro dos Salmos é um testemunho pessoal de diversos homens de Deus, músicos, salmodiadores, que isso, na verdade, vem muito de encontro à nossa necessidade, vem muito de encontro àquilo que atravessamos no dia a dia. Agora, eu achei interessante o que um pensador, fiz um recorte de uma linha de pensamento, porque os salmos, eles partem do princípio de serem cânticos, de serem momentos de louvor, momentos de adoração a Deus, ainda que os salmos nos traz profundas mensagens que realmente vêm de encontro à nossa necessidade, nós precisamos entender que os salmos não devem ser usados por base doutrinária. Por quê, pastor? Haja visto que eles são baseados em experiências, que eu disse para os irmãos, de pessoas importantes, baseado em experiências, mas todas essas experiências, se vocês notarem, são associadas ao que a lei diz. Então nós não podemos interpelar isso e trazer como base doutrinária. Deixa eu lembrar para os irmãos aqui uma coisa. Há pouco tempo atrás lança-se uma música gospel que pega um dos pontos ou um dos textos dos Salmos e traz isso como base doutrinária, começa a doutrinar através da música. Por exemplo, em um determinado momento, o salmista vai dizer: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Houve um entendimento que preparar essa mesa seria eu estar no pódio para que eu pudesse humilhar aqueles que me perseguiram em determinado momento. Isso era uma questão notória ao longo de histórias do Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus nos traz uma interpretação de pontos e pontos do Antigo Testamento, de que, em hipótese nenhuma, eu preciso humilhar alguém. Inclusive, Jesus nos ensina diferente. Se alguém nos persegue, eu preciso fazer o que, Movone? Preciso de orar por ele. Orem por aqueles que nos perseguem. Então muda-se um pouco essa ideia. Se o irmão puder trazer um copo de água para mim. Aí a gente percebe essa mudança, né? Essa mudança. Então eu não posso trazer, até porque em muitos momentos a gente vai ver a oração do salmista pedindo para Deus punir o inimigo, para Deus matar o inimigo. Oração do salmista. Então nós temos que entender tudo isso. Eram experiências de momento, e na observância da lei, irmão Vônei, olho por olho e dente por dente. Agora, trazendo isso para as nossas vidas, eu vou fazer uma repaginada dentro de tudo aquilo que a graça me instrui, dentro de tudo aquilo que Jesus me ensina. Com isso, eu não estou tirando a eficácia e muito menos a grandeza e também a parte genuína do texto dos Salmos. De maneira alguma. Acredito ser um livro sacro, tanto quanto os outros, e que realmente a Bíblia toda é um compêndio de inspiração do próprio Deus, a vida dos homens, mas eu preciso de contextualizar isso, eu preciso de observar isso, tá? Preciso de observar. E aí a gente vê nos 150 volumes aí esse maravilhoso testemunho por parte dos salmistas. Mas vamos lá, Salmo 144.
aborda, no caso aqui, assuntos interessantes. Eu encontrei hoje, lendo alguns pensadores, pela madrugada, pela manhã ainda, lendo alguns pensadores, eu observei que um deles acreditou ter até um paradoxo de ideias dentro do mesmo salmo, que ao mesmo tempo que ele interpela, que ao mesmo tempo que ele avista o inimigo, que ele faz uma oração a Deus contra uma determinada perseguição que o salmista sentia, que ele atravessava, ao mesmo tempo ele começa já a orar, inclusive orando pelos filhos, que na ocasião, segundo os historiadores, era justamente a perseguição de um deles. Mas vamos ver o que o texto está querendo dizer para nós aqui. Esse Salmo 144 vem permeado de oração, de gratidão pelas bênçãos que o salmista recebe da parte de Deus, e nos mostra também a necessidade e o gozo a partir do momento que nós vivemos uma vida de comunhão com o Senhor. Isso é muito claro nas entrelinhas deste salmo. Deus, ele nos traz esse texto através do salmista e mostra que a gente realmente depende dele. Nós dependemos de Deus. Amados, o homem é um ser limitado. Nós somos seres mortais, passíveis de errar todos os dias. E mesmo assim, o Senhor se lembra de nós. Na angústia, quando nós clamamos, Ele diz: eu atendo vocês. Em um dado momento, Ele vai dizer na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em um determinado momento, através do salmista, no Salmo número 137, ele diz: entrega, confia em mim. A partir do momento que você confiar em mim, eu posso fazer para vocês. Quando ele diz tudo, é tudo que nós necessitamos, irmãos. É tudo. A partir do momento que eu entrego, e o salmista vivenciava isso, e ele dá testemunho disso no Salmo de número 144. Os versos 1 e 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Salmos número 144, verso 1 e o 2, ele mostra o seguinte: que ainda que fosse extremamente preparado para a batalha, eu quero dar um nome já para esse personagem, por mais que não há, todos chegam a um acordo só, todos os pensadores, mas eu também fico com Davi, com a maioria dos pensadores, eu fico com a maioria deles. Davi, quero trazer já dizendo, Davi, ele acredita que mesmo ele sendo, irmão Mauro, extremamente preparado para a batalha, ele acreditava, ou seja, ele dava o crédito, ele dava o sucesso a Deus. O Senhor venceu essa batalha. E olha, irmãos, que mesmo que ele sendo rei, inclusive isso era natural, que o rei era o número 1 praticamente das batalhas, era a pessoa que mais matava, era a pessoa que mais combatia, ele era venerado por isso. E em um determinado momento a gente vê isso acontecendo, né? Quando Davi vence o gigante Golias, eles começam a gritar, né? Saul venceu milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares, né? Ele venceu mais, ele conseguiu conquistar mais, e isso era notório. Mas Davi, diferente da maioria dos reis, ele acreditava tudo isso não ao seu braço, não às artimanhas, não às estratégias de guerra, não, ele acreditava isso a Deus. Nos ensina muito, Davi, nos ensina muito. Os versos de número 3 e 4: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como sombra que passa. Essa é a Almeida Revista e Corrigida. Se você tiver uma tradução mais nova, deve estar escrito assim: ó Senhor, que é o homem para dares a ele tanto valor e atenção,
para que te interessas tanto pela humanidade? Por que te interessas tanto pela humanidade? O homem não passa de uma brisa, e a sua vida é apenas uma sombra que logo some. Davi estava dizendo: mesmo miserável e tão pequeno que eu sou, mas a sua grandeza é inefável. E mesmo o Senhor sendo grande, imensurável, o Senhor se importa comigo que sou tão pequeno. Comigo que sou tão pequeno. E esses pensamentos, na verdade, eles coadunam, eles coligam, eles se alinham ao plano redentor do Senhor. Lá em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem o complemento do texto dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é interessante, meus irmãos, que isso mostra a grandeza de Deus, que mesmo na rebeldia humana, mesmo o homem sendo rebelde, Ele é um Deus que se importa com ele. Ele é um Deus que olha por nós todos os dias, que nos abençoa todos os dias. Este salmo, na verdade, ele deixa muito claro a questão dessa visão do Antigo Testamento. Eu encontrei uma fala de Champlin. Não sei se os irmãos têm essa coleção em casa. Se não tiver, adquira. Eu adquiri ela em CD. Depois eu posso até compartilhar com vocês. Champlin, na verdade, ele explica praticamente toda a Bíblia na sua magnitude. E eu sou apaixonado nos seus escritos, dado a coesão que tem com a minha linha de pensamento. E aí eu gosto de fazer alguns recortes, e aqui ele diz o seguinte: esse salmo parece ser a combinação de outros dois. Champlin também, ele chega a uma linha de pensamento, ele diz o seguinte: do versículo 1 até o versículo 11, o salmista começa a lamentar. A lamentar o quê? Champlin também vai dizer que é justamente o momento que Absalão se rebela contra Davi. Absalão, seu filho, se rebela contra Davi e procura, com todas as suas forças, derrubá-lo como rei, inclusive tirar a sua vida. E há uma angústia muito forte no coração daquele homem, Davi, e ora para que ele ficasse liberto dos seus inimigos. Mas veja bem, Davi, ao mesmo tempo orando para ficar liberto, mas o seu coração compungido, entristecido, irmão Mauro, porque era seu filho, era ele que estava vindo. Tanto é que quando a notícia chega para Davi da morte do filho, os irmãos sabem o que aconteceu. O soldado não foi bem sucedido que trouxe a notícia, achou que era uma vantagem, e na verdade pagou com a sua própria vida. E o versículo 12 até o 15, ele muda o assunto e começa a orar em favor de um ano próspero, em favor da prosperidade. É interessante. Eu fico pensando, porque na verdade essa libertação que Davi orava para tê-la do exército, porque se arregimentava com Absalão contra a vida dele, ele sabia que isso traria gozo e traria paz para a sua alma, traria prosperidade para o seu povo, traria prosperidade para a sua família, para a vida das pessoas. Tópico primeiro da nossa lição, vamos à visão panorâmica ainda mais desse salmo aqui. Acredite-se então que a visão panorâmica do salmo seja justamente essa batalha enfrentada por Davi com seu próprio filho Absalão. É comum nós observarmos em todos os salmos compostos por Davi uma introdução em forma de oração e gratidão por algo que o Senhor havia realizado, especialmente pelo livramento de uma guerra. Davi, em momento algum, irmãos, a gente consegue perceber ele se esquecendo de Deus. Tanto é que Davi, por mais que em um determinado momento houve uma discrepância da parte dele,
a ocasião que ele toma Betseba como esposa, mas logo Deus levanta um profeta para tocar o dedo no seu nariz e dizer que ele tinha pecado. Automaticamente ele se arrepende e a gente vê Deus trazendo perdão sobre a vida de Davi, e automaticamente, com a sentença do seu pecado, trouxe aí, inclusive desencadeia agora na história sobre a perseguição de Absalão. Deus disse que a espada nunca mais se arrancaria sobre eles, e a gente vê isso acontecendo não só naquela época, mas em toda a sua descendência até hoje. Em toda a sua descendência até hoje. Um mal praticado por Davi. E interessante que isso não fez com que, irmão Miguel, ele deixasse de ser segundo o coração de Deus. Interessante, né? Isso não fez com que ele deixasse de ser segundo o coração de Deus. Ou seja, alguém pode dizer, mas a pessoa quando refere, fulano é um homem de Deus. Não existe isso. Não existe. Existe sim nos nossos dias. E eu posso falar o nome de alguns que são homens de Deus, mas pastor, falha como os outros do passado falharam. Inclusive, o único que pisou aqui nessa terra que não falhou foi Cristo. Foi só ele. Os outros demais falharam, os outros demais erraram, mas nem por isso foram expulsos diante de Deus e condenados eternamente por isso. Não. A misericórdia de Deus nos alcança diuturnamente, e eu quero louvá-lo por isso. Aleluia. É importante reforçarmos que os livramentos sempre foram motivo de gratidão e louvor sobre a vida de Davi, e isso não pode ser diferente com a nossa vida. Davi nunca atribuiu a questão isso aos seus momentos. Ele sempre proferia dizendo: louvado seja o Senhor. Inclusive começa esse salmo, dizendo: louvado seja o Senhor, Ele é a minha rocha firme, Ele me dá força e me prepara para guerra. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Algumas situações que nós vivenciamos ao longo da nossa história de vida, logicamente, muitas circunstâncias, muitos momentos fogem do nosso controle. Isso é natural. Mas a partir do momento que foge do nosso controle e nós depositamos as nossas preocupações nas mãos de Deus, essa história faz nos entender, irmã Elenilda, que Deus, Ele peleja por nós. A partir do momento que a gente entrega os nossos problemas para Ele, irmã Simone, Deus peleja por nós. E esse texto, esse salmo, nos leva a essa compreensão. O pensador Champlin, ele vai dizer o seguinte: olha, esse guerreiro, Davi, ele invocava a ira de Deus, a ira de Yahvé contra os seus inimigos. Mas antes dele fazer isso, Champlin vai dizer, ele também engrandecia a Deus. Ele também estava bendizendo a Deus, dizendo: foi o Senhor que me deu força para chegar até aqui. Em outras palavras, dá para ele dizer para Deus o seguinte: o Senhor me deu força para chegar até aqui e vai fazer eu transpor mais essa barreira, mais esse obstáculo. Aleluia. Ele tinha, logicamente, as suas estratégias. Davi tinha aprendido as artes bélicas, mas nem por isso ele considerava isso como uma virtude. Não, a virtude é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, Davi dizia. E nós precisamos também, irmãos, a gente vive numa era que bate-se no peito e diga eu, e alguém diz, eu sou, eu faço, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo, Hoje as pessoas são apresentadas por seus currículos avantajados e etc. Mas Davi, naquela feita e em outras ocasiões, quando ele teve a oportunidade de ser colocado como grande, ele atribuía os efeitos, ele atribuía ao momento de vitória a Deus que estava à frente daquele exército. Até porque Davi, ele presenciou momentos que o exército ficou praticamente, irmão, parados e Deus guerreando. Ele sabia de histórias relacionadas a isso. Inclusive nós temos um dos textos lá, o
momento onde Deus dá vitória para Elias, que Deus dá vitória para Eliseu, que Deus dá vitória para outros profetas, que Deus dá vitória para outros homens de Deus e reis, aonde os anjos guerrearam, os anjos fizeram valer, né? Sequência aqui, vamos caminhando. 1.2, um salmo que exalta a Deus. Essa palavra exaltar, se a gente for buscar o sinônimo no dicionário, a gente vai encontrar o sinônimo tornar alto, levantar, engrandecer, glorificar, celebrar. Quando eu estou falando que estou exaltando o nome de Deus, eu estou glorificando, estou celebrando o nome de Deus, né? E como o Senhor é todo poderoso, Gênesis capítulo 17, versículo 1, não existe nada além ou acima dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dessa igreja. O Senhor da tua vida, o Senhor do teu lar, o Senhor da tua família. Nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, inclusive enfrentando o inimigo que é invisível. E praticamente isso é uma estratégia de guerra do cristão, porque nós enfrentamos o inimigo invisível todos os dias e toda hora. Nós precisamos crer que o Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. Aquele que é por sobre nós, que é por sobre a nossa vida, está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o patriarca Jó passou por todas as suas provações, ele conseguiu enxergar nas suas experiências que teve, e ele escreve as seguintes palavras: bem sei que tudo pode. Imagina, irmãos, Jó perdeu a família, perdeu os bens, estava envolto às cinzas, coçando as suas feridas, suas chagas, com caco de telha, mas em um determinado momento ele diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos foram frustrados. E aí ele diz: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu nada entendia. Jó dizendo coisas que são maravilhosas demais para mim. Ele diz: nem consigo entender. Aí disseste: escute, pois eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir. Aí ele completa dizendo: mas agora te veem os meus olhos. Em determinado momento da nossa vida, Deus permite que a gente chegue em alguns valados, em alguns lugares bem baixos, porque enquanto nós estamos em cima, a gente só está ouvindo dizer. Mas quando a gente chega nesses momentos sombrios, a nossa experiência nos faz ver, irmão Valquíria, nos faz enxergar, nos faz presenciar a grandeza e a glória de Deus. Você pode adorar por isso. Aleluia. A única maneira de nós exaltarmos alguém é reconhecendo que ele é superior. A partir do momento que o homem se coloca no seu lugar, essa atitude por si só já exalta o nome de Deus. Então, quando eu reconheço o meu lugar, isso já, inclusive, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, isso não se aplica só à questão cristã, isso se aplica a qualquer evento, principalmente na escala de hierarquias. Quando você trabalha numa empresa e se coloca no seu lugar, automaticamente isso já enobrece quem está por cima de você. Não é assim, Romano? Se eu me coloco no meu lugar como funcional, como secretário, inclusive autêntico nas minhas atribuições, automaticamente isso promove o meu líder. Isso já é natural. E quando eu, como cristão, quando homem, quando falho, frágil, me coloco no meu lugar, como Davi sempre se colocava, Deus era engrandecido, e tem uma coisa, através da vida dele.
Por causa disso que a palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, ao tempo de quem? De Deus, Ele, o Senhor, vos exaltará. E é interessante, irmãos, que essa questão de ser exaltado também, eu penso que há uma ideia um pouco ofuscada. Porque alguém pensa assim: não, eu vou me humilhar hoje, eu estava batendo, porque amanhã eu vou estar lá em cima como estrela, né? A gente tem isso no nosso coração, não é? Ei, homem, né? Nós somos permeados dessas coisas. Mas quando na verdade, olha só, quando ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao tempo exato, ou ao tempo de Deus, o próprio Deus é exaltado através da sua vida. O próprio Deus. Porque na hora que eu vou galgando uma determinada posição, eu quero que o nome dele seja exaltado através da minha vida. Eu quero que o nome dele apareça através da minha vida. Como João Batista, em determinado momento ele vai dizer que eu seja cada vez mais menor, cada vez menor, e que o Senhor cresça. Ou seja, estou fazendo mesmo que as pessoas estão enxergando, mas é que o seu nome cresça, Senhor. Que o seu nome cada dia mais cresça. Amém. Sabemos que o Senhor nos capacitou para fazermos grandes coisas. Isso é visível em todas as áreas da nossa vida. Desde o momento que o Senhor tem me levantado como líder, como pastor da igreja, a maneira que o Senhor tem me usado tanto na questão administrativa, quanto na questão ministerial, quanto na questão profissional. Mas na verdade eu preciso de olhar para o Rogério e dizer: foi Deus quem me capacitou, foi Deus quem me orientou, né, irmão Rony? Chega da magistratura, mas olha para tudo e diz: foi o Senhor quem me capacitou. Alcancei, sou jurista. O outro diz: sou profissional da saúde. O outro diz: não, eu sou construtor civil. Mas foi o Senhor que me capacitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos um pouco mais: a inferioridade do homem. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem, conforme nós já falamos aqui para os irmãos. Deus, na verdade, nesse primeiro verso, ele é comparado à rocha, que representa o quê? Firmeza. Que representa o quê, pastor? A ausência de variação. Ou seja, é um ser inabalável. Inclusive, ele nos convida a confiar nele, irmão Paulo. Sabe por quê? A partir do momento que eu confio nele, eu estou grudado nele. Por ele ser inabalável, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, aleluia, que não titubia, que não se estremece, mas permanece firme para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim o salmista, ele mostra esses contrastes entre o homem e Deus. Deus é rocha, aí ele diz: mas o homem é vaidade. Vaidade é tudo aquilo que é ilusório, né? Tudo aquilo que é vão, que é instável, que dura pouco. A ideia de estabilidade, de instabilidade, é reafirmada pela expressão: os seus dias são como a sombra. Em um dado momento, um dos escritores vai dizer: olha, os dias do homem é como a flor que vem, logo ela brota, fica bonita, mas daqui a pouco ela murcha. Então é muito rápido, é muito rápido. Os prazeres efêmeros da vida passam, mas aqueles que confiam, aqueles que acreditam, aqueles que estão no Senhor, aleluia, mesmo entendendo que nós somos transitórios, mas nós reconhecemos a superioridade e a estabilidade desse Deus, e isso na verdade me completa, aleluia. Eu sendo vulnerável, mas Ele é grande, eu sendo pequeno, mas Ele é superior, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele em mim, isso me completa. E a Bíblia diz que nele, em Cristo, nós somos imbatíveis para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico 2. Alguns irmãos têm alguma colocação aí no tópico primeiro?
Quero ver se eu fico. Eu estou sem relógio aqui, irmãos. Quero ver se eu fico pelo menos. Tem uns 15 minutinhos ainda? Tem 15? Para as 10? Oi? 9h51? Tem 9 minutos. Confiança, oração e graça de Deus. Tópico 2. O salmista nos leva ao entendimento que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração, mesmo que nos nossos maus momentos, nas nossas necessidades, nós podemos nos apresentar a Ele com plena confiança, além de expressar em todo o tempo a gratidão ao Senhor, mesmo falhos como nós somos. Eu vejo Deus, veja bem, no momento, voltando lá na história de Davi sobre Betseba, quando o profeta chega, conta em parábolas a situação que ele vivenciava, cego. Ele deseja a morte do homem da história e o personagem era ele. Automaticamente ele recobra as suas misérias e se joga diante da presença de Deus e do profeta. Automaticamente Deus trazendo a sentença, mas com a sentença ele traz a sua misericórdia e notoriamente o perdão do pecado de Davi. Ou seja, eu mesmo estando no estado deplorável e miserável que eu esteja, quando no reconhecimento desse estado, quando me lanço aos pés de Deus, Ele ouve, irmã Judite, as nossas orações. O Senhor nos alcança. Aleluia! E é por isso que eu adoro esse Deus. Porque nós somos tão vulneráveis, nós pecamos, nós erramos sempre. Mas essa história, o salmista deixa claro para a gente, a partir do momento que há esse reconhecimento, a partir do momento de histórias belas como essa de Davi, que mostra que realmente nós somos vulneráveis, mas a partir do reconhecimento, o Senhor Deus está prontinho para nos atender. Ele é como aquele pai que não se cansa de perdoar seu filho, que está pronto para abraçá-lo em qualquer momento e circunstância e ocasião da vida. E eu adoro esse Deus, por isso, louvado seja o nome de Jesus. Isso tem nome, graça de Deus, 2.1. Num contexto de tanta exaltação humana, inclusive exaltação humana exagerada, aonde os homens expõem as suas conquistas e põem isso tudo pela força do seu braço, inclusive isso permeia as nossas igrejas. Essa história, e não adianta querer me convencer de uma teoria por nome de confissão positiva, porque nós não temos base na graça para fundamentarmos essa parafernália. Eu determino. Que história que eu determino que nada, gente? Ora, se eu tenho condições de determinar alguma coisa, quem determina é Deus. Quem aponta e diz o rumo é Deus. E reconhecendo a sua grandeza, Ele aponta o rumo e nós vamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça de Deus, ela sim permeia o nosso coração e nos faz estar no nosso lugar para entender a nossa posição. E a partir disso, Deus, o nosso Deus, que guia o nosso caminho, nos leva à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Oração pela presença de Deus. Ele começa a orar, O salmista começa a orar. Ele pede a presença de Deus. Davi, inclusive, não sei se os irmãos observaram, mas há uma oração de Davi em um momento dos Salmos, quando ele sente o seu pecado, ele diz: Senhor, não afugenta de mim, não retires de mim o teu Espírito. Ele sabia muito bem que ele, sem o Espírito de Deus, era o Sansão que foi derrotado pelos seus algozes. Ele sabia muito bem que sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não seria mais do que um zero à esquerda, sem valor.
Ele sabia muito bem que sem a presença de Deus, a derrota, se ele estivesse sem a presença de Deus, era inevitável. E nós precisamos entender essa verdade. E ele ora pela presença de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a sua maravilhosa graça, né? Apesar de sua imensurável grandeza, esse Deus, contudo, não está indiferente ao que passa na terra e está atento ao clamor daqueles que confiam e daqueles que esperam nele. 2.3, expressa confiança. Isso nós já tratamos aqui com os irmãos. Ele deixa claro, evidente, esse ponto da confiança. Mas o 3, e finalizo aqui, a intercessão pelo bem da família e da sociedade. Davi, ele ora por ele mesmo. Os irmãos perceberam aí? Mas Davi, ele ora pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas filhas. Davi, ele ora pela sociedade. É papel nosso da igreja fazer isso, irmãos. Inclusive, uma coisa que a gente quase sempre não faz é orar por a gente mesmo, né? Você tem uma lista imensa de orações, orando pelos irmãos, orando pelo colega, pelo vizinho, até por aquele que você viu dentro do ônibus, que não sabe nem o nome, e etc. A gente esquece de orar para a gente. Senhor, revigora as minhas forças. Pai, trabalhe o meu ser, molda o meu caráter. Jesus, eu sei que a personalidade, aos olhos da psicologia, é impossível ser modificada, mas o Senhor é aquele que nos criou, que pode mudar. O Senhor conhece cada uma das moléculas do meu organismo e sabe muito bem, Deus, para que cada uma delas serve. Os bilhões de neurônios que dominam o meu organismo, o Senhor conhece, e a personalidade está ligada a isso aí, né? Porque é eles que comunicam, eles que levam essas mensagens. Muda aí, Jesus, muda aí. Transforma aqueles que são mais ruinzinhos em bonzinhos, Jesus. Para que as coisas fiquem melhor, para que eu entenda o meu irmão melhor, para que eu possa abraçar mais, para que eu possa amar mais, para que eu possa cumprir a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele intercede pela sua família, ele intercede pela sua família. Versículo 12 e 13. Os filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. É fundamental a gente orar para os nossos filhos, para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Nós precisamos fazer isso. Filhos bem desenvolvidos são resultado de quê? De oração, ensino, exemplo, disciplina, discipulado. Nossos filhos precisam ser como plantas plantadas junto a ribeiros de águas para dar o seu fruto na estação própria. Louvado seja o nome do Senhor. Filhas, pedras de esquina, como colunas de palácio. Quando orava pelas suas filhas, eu penso que ele lembrava de um dos textos sagrados, quem sabe até inspirado por Deus, nesse momento, lembrando desses textos sagrados, que Salomão escreve algum tempo depois. A mulher sábia, orar pelas nossas filhas, para Deus dar sabedoria, porque a sábia, ela edifica, ela constrói, a tola destrói. Pedras de esquina, quando ele ora, justamente porque são colunas de palácio, são colunas básicas da edificação. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a nossa vida. Mas havia interesse também pela sociedade. Ele ora pela questão social, ele ora pela sociedade. É muita coisa boa. E numa terça-feira eu quero estar falando principalmente desses 3 pontos finais aqui, onde ele ora por ele mesmo, ele ora pelos filhos e ora pela sociedade. Além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos assim apresentar a Ele as nossas inquietações e aflições, certos da vitória. É nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e da sociedade. Amém, meus irmãos? Hoje eu deixei ninguém falar, né? Ninguém falar. Os irmãos têm alguma pergunta? Tem? Alguma colocação? O Mauro, o Vôlei, o Miguel? Eu só queria voltar um pouquinho lá no item 2.2. Sim. A oração pela presença de Deus. Ele diz que o salmista clama a Deus que baixasse do céu e descesse, né? E aí eu acredito que isso seja no sentido figurado, né? Na verdade, Deus está em todos os
isso. E na verdade, essa oração, quando fala Senhor, para Ele descer e estar conosco, esse descer e estar conosco está mais ligado à atitude de Deus e fazer ela notória. Porque nós sabemos da grandeza de Deus e que Ele está presente em todos os lugares. Agora eu olhando para aquelas árvores ali, vendo os movimentos das coisas, eu posso ver Deus nisso tudo. Sim, irmão. Descer, do conhecimento da palavra do Monte Sinai, quando Deus desceu do monte. Isso. E falou com o povo de Israel. Inclusive, justamente dentro dessa linha de pensamento, né, porque no Monte Sinai a gente viu isso. Ele desceu para conversar. Inclusive a gente vê isso lá em Juízes capítulo 6, quando ele desce também para conversar com Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor que não remete o próprio Cristo de forma teofânica que estava ali, presente. Então, em vários momentos ele desce para estar, e quando ele clama e ora para ele descer, é porque o momento de angústia era tanto que ele queria ver isso latente, ele queria ver isso, e quando na verdade havia uma expectativa de Davi que ele realmente descesse ali, batesse um lero com ele ali, conversasse com ele. Mas é isso, E hoje, na verdade, Jesus, sabendo que a gente também estaria, voltado para isso, e teria, pode chegar aqui, Monilson, e teria essa mesma ideia, irmão Mauro. Aí ele fala assim: não, faz o seguinte, eu vou enviar para vocês outro Consolador, para morar com vocês, dentro de vocês. Quando a gente pede essa presença viva, é simplesmente que a gente sinta o ardor desta graça de Deus, que é a presença do próprio Espírito Santo sobre a nossa vida, Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe aqueles que puderem tolerar aí de casa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Lição maravilhosa, meus irmãos? Se a gente pudesse ficar a tarde toda aqui só falando dessa lição, na verdade, uma bênção. Glória a Deus. Amém. Vou fazer aqui a leitura do relatório, somente aqui a parte final. Hoje, total de matriculados 94, ausentes 72, presentes, tivemos aí a presença de 22, total 22, ofertas R$40,20. Eu quero também falar aqui também das novas revistas que já se encontram à disposição ali do irmão Miguel, irmã Lúcia, quem já quiser já fazer a retirada. E eu falo para os irmãos também, os que estão presentes, os que estão online, que a quantidade de revistas que nós solicitamos é bem mínima, viu, meus irmãos? Então, mais que depressa, façam as suas retiradas lá conosco, já mandem no WhatsApp aí, fazendo os pedidos. Revista de adultos, essa revista aqui que, como foi falado pelo pastor Rogério, uma revista que veio no momento certo, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Já se encontra à disposição. Tem a revista dos jovens também, que fala sobre o fim dos tempos, o arrebatamento e o juízo de Deus. Revista também dos jovens. Revista dos adolescentes, os adolescentes e a igreja, também se encontra à disposição. Os valores dessas revistas, meus irmãos, revista de aluno R$10, revista de professor R$12. Também a revista dos soldadinhos, falando Milagres de Jesus, também se encontra à disposição. E a revista dos ovelhinhos, os amigos de Deus, que vem falar de todos os amigos de Deus. Muito bom, também se encontra à disposição. Então pode mandar o zap aí para a gente, fazendo os pedidos, nos comunicando aí, e a gente está à disposição para atender a todos. Amém? Glória a Deus. E semana que vem a gente já começa a nova revista, com vários temas. Nesse momento, eu quero devolver ao nosso pastor Rogério, que estará fazendo aí as considerações finais.
abençoe, meus irmãos, Deus abençoe vocês, os irmãos que estão presentes aqui. Logo mais às 17 horas nós temos a nossa reunião aqui na igreja. Hoje, em carta especial, nós estaremos transmitindo também os nossos cultos, tanto às 17 quanto às 19. Vamos transmitir nosso culto online para todos os nossos irmãos aqui de perto, os irmãos de longe, não só da nossa igreja, mas muita gente tem possibilidade de ir à igreja e ter a oportunidade de assistir de casa, né? De pé, vamos agradecer a Deus por esse momento que nós temos aqui. Quero louvar a Deus pela nossa superintendência. Hoje nós temos como bem reduzido de 22 irmãos, né? Nossa média de presença de 100 pessoas. E hoje com um número bem reduzido, e como eu disse para os irmãos, já tinha sido avisado antes. Por causa disso, nós resolvemos fazer também de forma online a transmissão para todos vocês. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe os nossos amados. Vamos orar, agradecendo a Deus. Eu acredito que deve ter gente aniversariando hoje. Se tiver, os irmãos me informam aí, que agora, aqui no finalzinho, eu já falo o nome dos irmãos, né? Acredito que o Zé Felipe, né? José Felipe está fazendo aniversário hoje, né? Renato, E o irmão Renato também é hoje. ontem. O irmão Renato Cristo foi ontem. Isabel e Cristina. Amém. A irmã Isabel e Cristina também hoje. Vamos estar orando pelos nossos aniversariantes, né? Pai bendito, Deus grande, quero te adorar, Jesus, pela oportunidade que nós temos. Sim, ó Deus eterno, de estarmos nesse momento, Pai, em gratidão a Ti por essa escola maravilhosa, por esse momento que nós tivemos aqui na Sua presença, por tudo que aconteceu aqui nessa manhã. Te louvo pela vida de cada um daqueles que estão presentes aqui, daqueles que estão aí de casa, que nos assistiram, Pai eterno, que estarão nos assistindo logo mais tarde. Quero Te louvar por tudo, pedindo a Tua bênção, meu Pai, orando a Ti e agradecendo ao Senhor por esse momento. Ser conosco nesse dia, e logo mais às 17 estaremos aqui mais uma vez, meu Pai, celebrando a Ti, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Obrigado, Deus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe você de casa. Está encerrado em nome de Jesus.